Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Romanos. Paulo, antes de ter aquele encontro com Jesus, quando ele ia para Damasco, perseguindo-os do caminho, aqueles que eram os seguidores de Cristo, Paulo tinha em sua mente que havia uma diferença entre judeus e gentios, que a salvação se dava pela lei, pela obediência à lei, pela prática da circuncisão, por guardar o sábado, por ser descendente de Abraão. Então, esses eram os requisitos que Paulo entendia para a salvação. Mas no momento que Paulo teve aquele encontro com Jesus, quando Paulo agora entende que a salvação se dá pela fé no Messias e que aqueles textos bíblicos, aquelas passagens que existem no Antigo Testamento acerca do Messias, todas apontavam para a figura de Jesus. Jesus era o Messias que haveria de vir. E a salvação se dá através do Messias. Para os primeiros pais, pelo Messias que viria. E para nós, para o Messias que já veio. Então, Paulo entende agora que os gentios e os judeus não têm mais distinção, são igualmente culpados perante Deus. Então, essas afirmações de Paulo, ele agora começa o capítulo 3, ele vai entender que vai ter muitas objeções acerca do que ele está falando. E ele se antecipa com relação a tudo isso. Ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo, sabendo que aquilo que ele agora está pregando contraria, o entendimento dos judeus, ele se antecipa. E ele mesmo faz essa objeção. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Porque os gentios, eles professavam a fé pagã. Tinham muitos deuses pagãos. E os judeus, eles tinham o único Deus verdadeiro, que era o nosso Deus. A dificuldade estava apenas em entender que a salvação não se dava pela lei, pela circuncisão, por guardar o sábado. É isso que Paulo agora vai mostrar para todos eles. Então, uma vez que eles conheciam a palavra, conheciam a doutrina, conheciam a lei, conheciam os profetas, facilitava. Por quê? Porque dentro da Tanakh, dentro da Torá, nós tínhamos uma lei com 613 mandamentos, e dentro desses mandamentos, dentro dessa lei, nós vamos entender que apontavam muitos textos bíblicos para o Messias, e o Messias era Jesus. Então, era importante, por quê? Porque sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados, os oráculos de Deus tinham a palavra de Deus já, enquanto que os gentios não tinham. Os gentios professavam a fé pagã. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá de fazer a fidelidade de Deus. Evidentemente, quando nós pregamos a palavra de Deus, Ele nos confiou a fazer o ID, pregar a palavra de Deus. A nossa missão se encerra em pregar a palavra de Deus.
Nós, pastores, não temos nenhuma capacidade, nenhuma, de convencer ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se alguns vão crer ou outros não vão crer, alguns são incrédulos, crédulos. Então ele diz, daí alguns não creram na incredulidade deles, virados fazer a Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Ou seja, o pregador, ele não é fracassado por hipótese nenhuma quando ele prega e alguém não aceita o evangelho de Cristo. Isso é livre-arbítrio. Embora a igreja reformada entenda que o homem não tem mais livre-arbítrio, tem livre-agência, que ele perdeu lá no Éden, eu não creio. Por quê? Porque por mais que você entenda que a questão, se o homem, mesmo querendo pecar, ele peca, isso é intrínseco da natureza humana. Mas quando Jesus veio para os seus e não aceitaram, quando ele bate a porta, se você abrir a porta, ele entrará. Isso é livre-arbítrio. Eu não creio que nós perdemos a capacidade ou não de atender o chamado de Deus. Então ele vai dizer, para seres justificado das suas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Nós sabemos que a justificação é um ato de Deus Pai pela fé em Jesus Cristo. Como também a regeneração, novo nascimento, é o Espírito Santo que produz isso em nós. Então, a regeneração e a justificação são atos de Deus. Agora, a santificação é um processo. Nós vamos ver que a santificação, certo, é a parte do homem, que cabe ao homem, guiado pelo Espírito Santo, sem a qual também ninguém verá a Deus. Mas a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. Que diremos? Porventura será Deus injusto se aplicar a sua ira? Certo que não. Por quê? Porque Deus, ele é longânimo, Deus é paciente. Deus preparou todo um processo para que o homem pudesse ser julgado. Ele mandou o seu filho para morrer em nosso lugar. Ele preparou, ele mandou o Espírito Santo para nos convencer do pecado. E aqueles que viessem a colocar a fé em Jesus Cristo, esses terão a salvação em vida eterna. Então, ele, certo que não, do contrário, como julgará o mundo? Julgará o mundo com tranquilidade, com segurança. Por quê? Porque aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que colocaram a fé em Jesus, esses terão salvação em vida eterna. E aqueles que não colocaram a fé em Jesus Cristo, que não aceitaram a palavra da salvação, esses não terão vida eterna, terão a morte eterna. E por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, o que fazemos? Pratiquemos mal e para que venha o bem? A condenação desses é justa? Paulo, ele pregava, e nas suas pregações ele dizia que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui é aquela história. Pratiquemos mal para que venham mais bens. A condenação desse é justa, evidentemente, quando uma pessoa é convertida, ela não vive mais na prática do pecado. Ela tem essa consciência, certo? Que a graça superabundou na sua vida. Mas ele vai dizer, já a partir do versículo 9, que todos os homens estão na condição de pecadores. Ou seja, todos. Não há exceção nenhuma. Nós sabemos que lá no Éden, quando
Deus criou a nós, os nossos primeiros pais, que foi a obra-prima da criação. Então, os nossos primeiros pais, eles pecaram porque desobedeceram a Deus. E na desobediência a Deus, eles tiveram a morte espiritual e a morte física. Porque Deus criou o ser humano para ele nunca morrer, mas com a desobediência do homem, com a queda do homem, ali o homem morreu espiritualmente, ou seja, ele se afastou de Deus pelo pecado, e a morte física. Porque naquele momento ali, Deus tinha dito aos primeiros pais que poderiam comer de qualquer fruto do jardim, menos aquele que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás chega e põe uma dúvida, e diz, não, você não pode comer de nenhuma. E a nossa Eva diz, não, nós podemos comer de todas, menos a do conhecimento. E aí ele muda aquilo que ele fala inicialmente, que é uma dúvida, agora ele põe um desejo. Se você comer da árvore do conhecimento, ficará sabedor do bem e do mal. É ali que o homem cai. Mas, nessa condição, como ele não tinha ainda filhos, todos nós nascemos pecadores. Pecado herdado. Não há um homem sequer que não seja pecador. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, como gentios no caso, estão debaixo do pecado. Não há um sequer. Não há diferença entre judeus e gentios. E ele vai aqui citar vários textos bíblicos, que está em Salmo e Isaías, para justificar essa condição de pecadores. Não há justo nem um sequer. Com a queda do homem, todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque o ser humano, morto espiritualmente, ele vivendo uma vida no pecado, a vida carnal, ele não busca a Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente. A palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, ela nos regenera, ela nos dá vida espiritual. Ela traz para nós o novo nascimento. Deus vem até nós. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, ele vem até nós. Ele veio para o que era seus e os rejeitaram. Jesus vem até nós. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por quê? Porque a vida do pecado, a vida mundana, ninguém faz o bem. É isso que o salmista fala. A garganta dele é sepulcro aberto, com uma língua unge, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Nós sabemos que o projeto de Deus para o mundo foi destruído pelo poder da língua. Quando a serpente, ela engana os nossos primeiros pais. O projeto de Deus para a humanidade foi tragado pela língua. A boca, ela é cheia de maldição e de amargura. Nós sabemos que a vida está, e a morte, está no poder da língua. Tanto ela pode dar vida como pode dar morte. Então é isso que Paulo agora está considerando aqui alguns trechos do Salmo 14, o Salmo 5, e agora juntamente com Isaías, para mostrar essa questão da condição de pecadores. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Aqueles que vivem na vida mundana, na vida pecaminosa,
Eles vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Não há temor a Deus. Nós sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É quando nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer. E Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós cultivamos o temor ao Senhor. Mas ele vai dizer que os judeus não constituem exceção. Porque aquilo que os judeus entendiam que era o povo escolhido para a salvação, Paulo está dizendo, os judeus não constituem exceção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que cale a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei é boa? É. A lei é santa? É. A lei salva? Sim, se pudesse cumprir toda a lei. Mas a lei tem 613 mandamentos. E tem alguns que são subjetivos na consciência. E na consciência só Deus sabe. Imagina a cobiça. Só Deus sabe quem está cobiçando ou não. Então ninguém é capaz de cumprir a lei. A lei foi cumprida em Cristo na cruz. Através de Jesus, a lei foi cumprida na cruz. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, ela não salva ninguém. Mas para que serviu a lei? A lei serviu de referência para dizer que nós somos pecadores. E Jesus cumpre a lei em nosso favor. E aí nós vamos entender que ninguém é justificado pela lei, mas pela lei nós temos pleno conhecimento do pecado. Que nós somos pecadores e que agora a nossa salvação, a nossa justificação se dá mediante a fé em Cristo Jesus. A partir do versículo 21, ele vai dizer, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós vamos entender que a lei foi dada por Moisés no ano 1500 a.C. Entre Adão e Moisés não tinha lei, mas vamos entender que havia uma consciência, porque Deus se manifestou na sua criação. No Salmo 19 nós vamos ver que Deus se manifesta na sua criação. Ele é o Criador de tudo que há no universo. Então, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creiam, porque não há distinção. Ou seja, todos aqueles que vão agora colocar a fé em Jesus Cristo, que agora entendem que a salvação se dá, que a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo, esses terão vida eterna. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Por quê? Porque já nascemos pecadores. Pecado herdado, pecado original. Não há um sequer que não peque. É isso que Paulo está levantando. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos entender isso aqui. Lá no princípio, antes da criação da matéria, do universo, quando nossos pais criaram quando Deus criou os nossos primeiros pais, ele sabia que eles iam pecar, claro, pela onisciência e presciência de Deus, mas ele, por sua vez, sabia que o salário do pecado é a morte, e todos nós teríamos a morte eterna, todos nós, mas ele já tinha um projeto de salvação para a humanidade. Ele vinha, encarnaria, como natureza humana e divina, 100% homem, 100% Deus, ele morreria em nosso lugar, em nosso favor,
e na cruz traria graça salvadora como fundamento da salvação, ressuscitaria, mandaria o Espírito Santo. E aqueles que colocar fé em Jesus Cristo, esses terão a vida eterna. E o Espírito Santo que ele mandou no dia de Pentecostes, 40 dias após a Páscoa, esse Espírito é que nos convence do pecado. Juntamente com a palavra, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. E agora temos um processo, nós somos regenerados, somos justificados por Deus Pai, e temos um processo de santificação. É uma caminhada até o final da nossa vida para sermos parecidos com Jesus. E ele está dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, nós tornamos justos diante de Deus. Os nossos pecados são perdoados quando colocamos a fé em Jesus. Gratuitamente, por sua graça, favor imerecido, ele morreu na cruz em nosso favor, se tornou maldito no nosso lugar. E redenção, o resgate, ou seja, a morte espiritual que nos acometia, não nos acomete mais, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos vivifica. Da redenção que é em Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aqui é interessante, irmãos, que antes da vinda de Jesus, a propiciação, ou seja, era feita na tampa da arca. Havia 2 bodes, o bode emissário e o bode expiatório. O sangue era colocado na tampa da arca, uma vez por ano para apropriação, para perdão dos pecados. Era assim que era feito. Mas quando Jesus vem, ele faz uma apropriação única, de uma única vez. Ali o véu é rasgado de cima para baixo. Não há necessidade mais de matança de animais para apropriação dos nossos pecados. E ali Jesus, ele faz de uma única vez. Não há mais necessidade nenhuma de matança de animais em nosso favor. E o véu é rasgado e nós agora temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. E ele continua dizendo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, nós vamos entender que a salvação sempre foi pela fé no Messias. Salvação sempre se deu pela fé no Messias. Então, quando Paulo entende agora a mensagem salvífica de Jesus Cristo, Paulo muda aqueles conceitos antes enraizados. Paulo agora passa a pregar para os judeus que a salvação se dá agora pela fé em Jesus, ou seja, para eles no Messias que viria e para aqueles no Messias que já veio. Ora, pois a jactância, a arrogância, o orgulho foi de todo excluída porque lei das obras, não, pelo contrário, da lei da fé. É somente através da fé que tudo muda a nossa história. As obras da lei não salvam ninguém. Por quê? Porque Paulo está dizendo, ninguém consegue cumprir a lei. A lei é boa, a lei é santa. Se você cumprisse a lei, você poderia ser salvo, mas ninguém consegue cumprir a lei, porque são 613 mandamentos e ninguém consegue cumprir. Somente Cristo cumpriu a lei em nosso favor na cruz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Isso que Paulo está perguntando. Não! Ou é também dos gentios? Então nós vamos entender que agora a salvação veio para todos, para judeus e gentios. Não há mais distinção. Aquela distinção que os judeus faziam dos gentios por serem pagãos, por adorar deuses pagãos.
Mas aqueles gentios que se converteram, que entenderam a mensagem salvífica de Jesus, aquilo que Jesus pregou, o reino de Deus, e que Paulo, nas suas viagens missionárias, ele pregou para quê? Para os gentios, e muitos vieram a crer no que Jesus fez em nosso favor. Então não há mais distinção entre judeus e gentios. A salvação se dá para todos. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e o incircunciso, também mediante a fé. Então, o circunciso, que era o judeu, e o incircunciso, que era o gentio. Então, não há mais distinção. E ela agora vai concluir este capítulo dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, Paulo está dizendo, confirmamos a lei em que sentido? Porque Cristo, ele cumpriu a lei em nosso favor na cruz. É na cruz que ele cumpre a lei em nosso favor. E nós cumprimos a lei através de Jesus Cristo. Então, esse texto é muito rico. Por quê? Porque ele fala da coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. Não tem nada que se compare à nossa salvação. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas doutrinas falsas acerca da nossa salvação? Quantos não acreditam em inferno? Quantos não acreditam apenas em aniquilamento? Então, muitos vivem como se Deus não existisse. Mas nós sabemos que a salvação se dá pela fé em Cristo Jesus. E que há, sim, inferno e céu. Foram palavras do nosso próprio Jesus. Que possamos cuidar da nossa alma enquanto há tempo, irmãos. Que Deus continue nos abençoando.